Boa noite a todos. Que possa ser, então, a minha primeira palavra, a de um profundo agradecimento a Deus, nosso Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos amigos espirituais, amoráveis, trabalhadores da poderosa Legião do Bem, da Falange Amiga, da Casa da Redenção, da Falange Amiga de Leon Denis, e de todos os nossos guias espirituais, que possam nos envolver, nos intuir, para que seja a palavra do Senhor Jesus está sempre dando o norte a cada um de nós. Vamos fazer uma sensibilização antes de fazermos uma prece. E o texto da nossa sensibilização tem por título Penas depois da morte. Diante do antigo dogma das penas eternas, cuja criação a teologia terrestre atribui ao Criador, examinemos o comportamento do homem, criatura imperfeita, perante as criações estruturadas por ele mesmo. Determinada companhia de armadores constrói um navio. Contudo, não o arremessa ao mar sem a devida assistência. Comandantes, pilotos, maquinistas e marinheiros constituem-lhe a equipagem para que atenda dignamente aos fins. Quando alguma brecha surge na embarcação, ninguém se lembra de arrojá-la ao fundo. Ao revés, o socorro habitual envia o máximo esforço de modo a recuperá-la. E se algum sinistro sobrevém, doloroso e inevitável, o assunto é motivo para vigorosos estudos, a fim de que novos barcos se levantem amanhã em mais alto nível de segurança. Na mesma diretriz, o avião conta com mecânicos adestrados a cada estação de pouso. O automóvel dispõe na estrada dos postos de abastecimento, a locomotiva transita sobre trilhos certos e chaves condicionadas. A fábrica produz com supervisores e técnicos, o hospital funciona com médicos e enfermeiros, e a habitação recolhe o amparo de engenheiros e higienistas. Em todas as formações humanas respeitáveis, tudo está previsto de maneira que o trabalho seja protegido e os erros retificados, com o aproveitamento da experiência e sucata, sempre que esse ou aquele edifício e essa ou aquela máquina entrem naturalmente em desuso. Isso acontece entre os homens cujas obras estão indicadas pelo tempo à incessante renovação. Em matéria, pois, de castigos depois da morte, reflitamos, sim, na justiça da lei que determina realmente seja dada a cada um conforme as próprias obras. Entretanto, acima de tudo e em todas as circunstâncias, aceitemos Deus na definição de Jesus, que nos revelou como sendo o Pai Nosso que está no céu. Emmanuel, do livro Justiça Divina, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, feita essa página, a leitura dessa página de sensibilização, vamos então fazer a nossa prece de inicial. Dirigimos o nosso pensamento a Jesus. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nesse momento nós colocamos o nosso pensamento junto ao teu pensamento generoso e amigo, a te pedir a tua bênção, Senhor, para esse momento, para que tu nos envolva a todos nós na tua vibração de amor, na tua vibração de paz. Que esse momento, Senhor, possa ser em teu nome e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai. Graças a Deus, que assim seja. Bom, o nosso tema de hoje é a verdadeira propriedade. Está no Evangelho, no capítulo 16, item 9, e ele faz parte de um grupo de estudos intitulado O Espiritismo em Tempo de Travessia. Então, vamos, no primeiro momento, ver em cada um de nós, vamos ler primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade, o item 9,
que é uma mensagem de Pascal a Genebra, em 1860. Verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência na Terra, mas, visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo e tudo o que é para o uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que leva consigo. O que ninguém tem poder de lhe tirar e o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Unicamente do homem depende estar mais rico a partir daqui do que ao chegar na terra, porque do que ele houver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando o homem vai para um país distante, ele arruma a sua bagagem com objetos que tenham uso naquele país, e não com aqueles que lá lhe seriam inúteis. Procedei, pois, da mesma forma em relação à vida futura. Fazei provisões de tudo o que nela poderá vos servir. Ao viajante que chega a um albergue, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que tem menos recursos, é dado um não tão bom quanto ao primeiro. E àquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. O seu lugar depende das suas posses, mas não é com ouro que ele pode pagá-lo. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. No entanto, lhe será perguntado o que trazes. Não se calculará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. E, de acordo com esses cálculos, o operário pode ser mais rico que o príncipe. Inutilmente, o homem alegará que, antes de deixar a terra, pagou em ouro a sua entrada, pois ouvirá como resposta que ali os lugares não são comprados, mas ganhos com o bem que se fez. Que com a moeda terrestre ele poderia comprar terras, casas e palácios, mas ali tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para o primeiro lugar, onde todas as facilidades te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado de acordo com as tuas posses. Mensagem do Espírito Pascal, dada em Genebra, 1860. Bom, diante dessa lição, né, da verdadeira propriedade, imagina o seguinte: nós chegamos à Terra, chegamos ao planeta, e cada um de nós nascemos em determinadas famílias, cada um de nós nasceu em determinadas famílias, e em cada família foi passado a nós muitas crenças, muitas crenças. E nós nascemos e crescemos com todas essas crenças. Muitas crenças que elas formam o arcabouço de todo o nosso comportamento na fase adulta. Muitas vezes, nascemos em famílias pobres, ou em famílias que não são tão pobres assim, nascemos em famílias estruturadas, nascemos em famílias que não foram tão estruturadas também, não foram estruturadas, nascemos em estados diferentes, o país é muito grande, cada qual, no nosso país, ele tem uma cultura, nós temos vários tipos de cultura, e são muitas as diversidades e as diferenças de cada um de nós, e muitas as crenças que nós trazemos, tanto em termos de localidade onde nascemos, quanto dentro da própria localidade, a diversidade é muito grande, porque as famílias têm experiências distintas, cada uma delas. Todos nós temos experiências diferentes, vindas da nossa família, adquiridas da nossa família, crenças que nós adquirimos em cada lugar,
com cada povo, em cada cidade que estivemos. Imagina fora do nosso país. Eu estou falando só dentro do nosso país. Bom, então, cada um de nós tem um conceito diferente, ou seja, um valor diferente, um peso diferente que nós damos para cada propriedade ou para a vida material, porque cada um de nós nasceu de alguma forma, né? Nasceu com uma crença. Então, uns dão um peso maior para o dinheiro, né? Outros dão um peso menor, uns dão um peso maior para ter uma propriedade, para ter a sua casa própria, outros não dão tão peso assim, mas elas têm um outro sistema. Enfim, cada um de nós ele tem um tipo de preocupação. Nós temos muitos tipos de preocupação. Ah, não está aqui. Bom, poxa. Mas deixa eu só pegar aqui. Não, deixa. Não. Mas o que acontece, né? Nós temos essas preocupações da nossa vida, né, que são legítimas. Por exemplo, quanto à vida material, é legítimo tudo que nós tivemos de preocupação quanto à vida, quanto ao nosso emprego, quanto à nossa família, quanto ao nosso lar, quanto aos nossos filhos. Essas preocupações todas que elas são da vida material. Todas essas preocupações são da vida material. E aí a gente começa a ter o quê? Uma insegurança quanto à nossa vida material. Então, a gente quer ter a segurança e vamos buscar essa segurança aonde? Nas coisas que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios, ou com a sociedade que vive à nossa volta, com a cultura que vive à nossa volta. Nós vamos buscar essa segurança. Por quê? Porque nós precisamos de segurança, né, em família ou em comunidade, para que a gente consiga viver e consiga sustentar os nossos queridos do coração, enfim, toda uma situação de vida material. Esquecendo, e aí a gente não se lembra que nenhum de nós, não é que não se lembre, de que nós somos espíritos imortais. Todos nós somos espíritos imortais. Só que a gente não se dá conta disso. Por quê? Porque a vida material, ela nos abraçou tanto. A vida material, ela nos envolve tanto que a gente esquece que nós somos espíritos imortais. Muitas vezes a gente nem acredita que é espírito imortal. E aí vem a doutrina espírita para nós nos mostrar, né? Esse é o papel da doutrina espírita, dizendo, olha, você é um espírito imortal. Você é um espírito imortal. Você veio, né, para as experiências. Você veio para experienciar como espírito imortal. E aí a gente se pergunta, né? Primeiro, quem somos nós diante desse contexto? Qual é a nossa posição nesse contexto? E a doutrina espírita começa a nos questionar. A vida, ela nos questiona. Quem somos nós nesse contexto? Quem somos nós, como diz agora essa gíria mais nova, que diz assim, quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós? E nós ainda não percebemos o que é que a doutrina espírita traz para nós. No Livro dos Espíritos, no capítulo 2º do Livro dos Espíritos, a segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 6, ele vai falar da vida espírita ou da vida dos espíritos na erraticidade. Então, ele vai dizer, olha, como é a vida dos espíritos na erraticidade? Como são os espíritos errantes? E aí, pela vida que se leva, pela forma com que os espíritos se comportam, né, de acordo com a notícia do Livro dos Espíritos, nós vamos tendo uma ideia de como as nossas crenças ainda estão voltadas para a nossa vida material e a gente não dá o valor devido, a importância devida à vida espiritual.
porque aquela vida que é a mais importante. A vida do o olhar como espírito imortal que nós somos é a vida, é a verdadeira vida, é a vida mais importante. Não é que a vida na Terra ou a vida do espírito, a vida espiritual seja mais importante. É o olhar da vida espiritual, é o se olhar como espírito imortal. Essa é que é a mais importante. É a gente se ver como espírito imortal que nós somos. E muitas vezes a gente não se vê, na maioria das vezes, a não ser muito raramente, nós temos essa visão de vida que veio de algum antepassado nosso. Mas na maioria de nós, na mole humana, nossa vida, né, a gente se enxerga como um ser que está na matéria. Tanto que a gente até, de vez em quando, fala coisas do tipo: quando eu morrer, eu não quero ser enterrado no lugar tal. Meu espírito vai para um lugar. Quer dizer, se meu espírito vai para um lugar, eu vou para onde? Vou ser enterrado? Não quero ser enterrado no lugar tal. Eu não quero ser cremado. Então, são essas linguagens que vai denunciando a nossa forma de pensar ainda. E vai colocando, vai denunciando que o nosso olhar como ser material. E a doutrina espírita, ela não vem trazer isso para nós. A doutrina espírita vem trazer que nós somos espíritos imortais com uma experiência na Terra, com uma experiência na carne. E vem trazer toda essa situação para nós. E aí a gente vai tendo, né, vai sofrendo com essas situações. Por quê? Por que a gente sofre? Porque nós começamos a perceber que há uma impermanência das coisas. Quando a gente começa a achar que nós estamos seguros, né? Quando a gente começa a achar que nós estamos seguros, que a gente está com o nosso emprego seguro, quando a gente começa a achar que tem a nossa casa, que os nossos estão ali, que a gente tem a segurança, a vida ela coloca a gente em xeque e tira a nossa segurança. Então, tanto que Hamed tem uma frase que ele diz assim: na Terra nada se perpetua, somente a alma é imortal. Na Terra nada se perpetua, somente a alma é imortal. E aí, com isso, o que acontece? A gente vai se apegando a determinadas situações e quando a vida se apresenta, a gente fica o quê? A vida se apresenta e tira aquela situação, muda aquela situação. E aí a gente, né, começa a sair e começa a sofrer. Começa a ter o nosso sofrimento. Ele vai mudando. Por exemplo, dá um exemplo muito claro e clássico nosso que nós estamos vivendo nesse momento. Né? O momento que nós estamos vivendo, quem poderia supor? Quem poderia dizer, né, em 2018 o que nós, em 2020, estaríamos passando? É a total impermanência das coisas no mundo todo. Não é só, isso não é exclusivo do nosso país, isso não é exclusivo de uma classe social só, porque todas as classes estão sofrendo. Todas as classes estão sofrendo. É a impermanência das coisas. E aí, a gente tem uma frase de Hamed. Hamed diz assim: atrás de cada sofrimento existe um apego. Atrás de cada sofrimento existe um apego. E o que é o apego? Apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Então, há uma impermanência. A vida é uma impermanência. Nada é ou nada fica como está. Tudo muda. Né? Tem até a música do poeta que diz tudo muda o tempo todo no mundo. Então não adianta fugir nem mentir para si mesmo. Né? Assim disse o poeta. Quando ele fala isso, ele está colocando uma verdade, né, da impermanência das coisas.
toda a impermanência da situação em que vivemos. E aí há o sofrimento. Por isso que diz assim a verdadeira propriedade. O homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. Porque o que é dele realmente? O que é do homem realmente? Aquilo que é a essência dele, aquilo que ele não pode mudar. Ele não pode mudar. Aí sim, isso, já que ele não pode mudar, é isso que é a parte dele, que essa é a propriedade dele. Então, vamos ver, né? A partir desse momento que a gente começa a gente não acredita, né, nos primeiros momentos, nessa situação, a gente não quer acreditar nisso. A gente veio acostumado com uma batida, né? Nós viemos, desde que nascemos, com uma crença familiar, uma crença de sociedade, uma crença de que todas as coisas do mundo, todas as situações, né? E todas as partes que nós, enfim, temos aquelas preocupações na nossa vida. Então, vínhamos numa preocupação. E quais eram as nossas preocupações? Obtenção de trabalho. Quando a gente está lá, né, vai virando adolescente, vai crescendo mais um pouco, depois adulto jovem. A nossa preocupação, e a maioria de nós, mesmo depois do emprego, qual é? Obtenção de trabalho. Essa parte da vida material ela é muito importante, ela dá um sofrimento muito grande. Depois, a gente precisa de melhorar os nossos vencimentos. Depois, algumas e outras, né? Quantas transações que estão em perspectiva, que a gente fica ansioso por aquelas transações. Quantas mudanças prováveis na nossa vida, mudança de emprego, mudança de lar, né? A própria situação da vida ela nos empurra para essas mudanças, né? Quanto, né? Muitas vezes em transações, muitas vezes em situações, nós tomamos um prejuízo e a gente precisa, né? É a nossa vida, o nosso olhar material para reduzir os prejuízos, né? Quantas empresários, por exemplo, a preocupação dele, como é que ele vai garantir o dinheiro dele, como é que ele vai investir, como é que ele vai instalar as empresas, né? As dificuldades econômicas, né? São os planos econômicos que vem uma ordem do governo, vem uma ordem judicial, né? Apoio em questões com a justiça. Ninguém está livre. Chico Xavier não estava livre dessas questões com a justiça, e nenhum de nós está, né? Reivindicações financeiras, quantas vezes a gente precisa, tem que reivindicar. Por quê? Porque foi deixado, foi largado de alguma forma. Pacificação doméstica, pacificação dentro da família, aquelas dificuldades dentro de família que nós precisamos pacificar. Reharmonização em serviço. Quantas vezes dentro do nosso próprio trabalho a gente precisa reharmonizar? Condução de filhos. Quanta dificuldade nós temos para conduzir os nossos filhos. Tudo isso pertence aqui à vida material, não é? Amparo ao casamento. Às vezes, as dificuldades que nós temos de nos relacionar com o nosso marido, com a nossa esposa, essas dificuldades, né? Esse amparo ao casamento, a necessidade de companhia. Quantas vezes precisamos de uma companhia? Né? Às vezes a pessoa está ali, está sozinha no mundo, precisa, né, ali naquela coisa. Solução de lutas afetivas. Então, o que diz aqui? Esses temas do caminho terrestre são respeitados. Todas essas situações da vida, elas são muito respeitadas. Sem que surjam no dia a dia. Não é? E a gente, muitas vezes, aonde nós vamos buscar apoio? A gente vai pedir conselho, a gente vai pedir, enfim, uma série de situações, porque essas situações todas que eu falei aqui, às vezes está tudo correndo bem, mas daqui a pouco a impermanência das coisas muda de um dia para o outro. Chega
uma doença, chega uma situação, né, um viaduto que vai passar e a gente tem que sair daquele local, às vezes uma estrada nova, às vezes, enfim, são variadas as situações que nos empurram para uma outra e a gente começa a ficar inseguro. Começa essa insegurança, né, a mexer conosco e a gente não sabe o que faz. O que a doutrina espírita nos aconselha nesse momento? Muitas vezes a gente quer deixar sair, né? A gente vai ao outro e muitos, a maioria de nós já fez isso e de vez em quando fazemos, e então tentam fazer com a gente, tentam colocar a responsabilidade, ou muitas vezes tentam colocar achando que o outro, né, pode nos ajudar, mas a gente quer entregar na mão do outro. Quantos de nós fazemos isso? Sem perceber que aquilo é nosso. É nosso. Nós é que temos que resolver. E a doutrina espírita, ela vem dizer assim para você, meu amigo, recorre à prece. A doutrina espírita traz isso para nós. Recorre à prece. Tem um capítulo aqui, o capítulo 27, Pedi e obtereis, que ele te chama, ele te convida para a prece, né? E diz assim, no item 5, ele diz, tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele atenderá. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele atenderá. Mas ele te diz como é que ele vai atender. Ele vai te ajudar. Tem um capítulo sobre a ação da prece, transmissão do pensamento. Ação da prece, transmissão do pensamento. Que ele vai trazer para você esse capítulo, para que nós possamos, não é, invocar esse pensamento divino, esse pensamento universal, e procurar sair. Quando nós começamos a tratar desse tema, quando nós começamos a tratar dessa situação da vida material e dizemos assim, busca a prece, nesse momento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos saindo da vida material, mergulhados naquela vida material, e estamos buscando a solução na vida espiritual. E a doutrina espírita, ela vem fazer isso para nós. Ela vem abrir o nosso pensamento e dizer assim, você é um espírito imortal. Você é um espírito mortal. Em determinado momento desse capítulo, está lá no último item desse capítulo da prece, Pedi e obtereis, está lá a aventura da prece. Quando nós mergulhamos nessa aventura da prece, quando nós mergulhamos e nós conseguimos identificar, a gente começa a se tranquilizar, porque naquele momento nós estamos agindo como espírito imortal que somos, e não mais um espírito dentro da matéria. E a doutrina espírita, ela vem trazer para nós, né, essa consciência. Ela vai dizer assim para você, olha, você agora, você é um espírito imortal. Você tem que se ver como um espírito imortal. Muitas vezes, né, nós sofremos, como a gente mesmo falou, sobre o apego, é a não aceitação da impermanência das coisas. Então, as situações estão ali, e há uma impermanência das coisas, e a gente não aceita aquela impermanência, a gente não aceita. Então, no primeiro momento, a gente começa a sofrer. Esse sofrimento, qual é o primeiro sentimento que a gente tem? A negação. A negação. O primeiro sentimento que a gente tem é a negação. A gente não quer acreditar que aquilo está acontecendo na nossa vida. Seja um desemprego, seja... A gente se isola, a gente tende, nesse momento, a se isolar. A negar, a se isolar. A gente se esconde. Se a gente pudesse, a gente se escondia. Como um avestruz, colocava a cabeça na terra. A gente vai ver, né, até nós chegarmos em determinado ponto,
aquilo começa a fazer, aquilo está gritando na nossa vida, está gritando e a gente está negando. E está se isolando também, muito de ao isolamento. A partir do momento que a gente não pode continuar negando, porque está doendo muito, a gente começa a ter um segundo estágio. Esse segundo estágio é a raiva. Nós começamos a ficar com raiva de tudo. Porque a gente não consegue, a gente começa a xingar, colocar culpa em alguém, e aquilo vai transformando, que, aliás, é o que a gente está vivendo hoje em dia muito. A gente não pode negar o que está aí, e a gente... O que a gente demonstra? A maioria de nós que estamos aí na população, nós estamos com muita raiva. E a gente descarrega em alguém. Cada um vai descarregar em alguém. Não tem A, B ou C, não. Isso não é exclusivo de determinada... aquela pessoa que é culpada. Não, a gente vai voltar a achar um culpado. E a raiva, nesse momento, vai colocar... Até que a gente vai ver o seguinte, que a raiva não vai adiantar nada. A raiva não adianta. E aí vem um terceiro estágio desse período. Esse terceiro estágio é a barganha. A gente começa a barganhar. O que é a barganha? Esse é o resultado principal. O que é a barganha? Muitas vezes, é essa troca. Por exemplo, são as promessas, né? São as promessas de alguns religiosos. Nós espíritas, muitos de nós, sem nenhuma crítica, né? A gente começa a levar bolsa de alimento, a gente começa a levar, enfim, doar alguma coisa. Claro que isso é bom, claro que isso alivia, mas isso, muitas vezes, é uma forma de barganha. É barganhar, vou ser bonzinho, porque de repente vai ser bonzinho. Mas isso não é um penso dessa forma, aquilo está no meu inconsciente. Eu começo a barganhar com a vida, começo a barganhar com a espiritualidade. E aí eu vejo também que a dor continua, que a situação não mudou. E aí vem um quarto sentimento, que é a depressão. Aí eu começo a entrar em depressão, eu começo a afundar em viver. Nesse momento, começa as primeiras reflexões, e é a partir daí, é a partir da gente ir para o fundo do poço, que a gente começa a refletir e começa o nosso estado de cura. Porque o nosso estado de cura, ele está lá dentro de nós. Quando a gente entra na gente mesmo, que a gente está ali, aquilo começa a mexer, aquilo já mexeu muito conosco. E é a hora de quê? De voltar, é a hora de subir. Então, nesse estado que a gente sai da depressão, que a gente vem trazendo todas essas reflexões, que a gente vê que não tem jeito mesmo, a gente começa um quinto estágio, que já é o estágio da cura, que se chama aceitação. Então, é nesse momento de aceitação que nós começamos a ver, né? Que nós começamos a enxergar, por exemplo, nessa questão da verdadeira propriedade, o que é a verdadeira propriedade? Como é que nós estamos olhando o mundo? Como é que nós estamos olhando a vida? Como é que nós estamos nos olhando? Qual é a consciência que nós temos diante da vida, diante do mundo? Nesse momento, a gente começa a aceitação. E aí, dali para diante, as coisas elas vão, de alguma forma, se abrindo para nós, e é um estado da cura do espírito, que a gente começa a mudar, a ver de uma outra forma a situação que nós estamos vivendo. Então, é nesse momento que a doutrina espírita abre para nós, porque aí nós vamos buscar a casa espírita, nós vamos buscar a consciência cósmica e ver o seguinte, qual é o projeto, aí a gente vai entender, qual é o projeto divino
para cada um de nós. Aí nós vamos lá para a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Por que eu vivo? Qual o objetivo da encarnação? Para que viver? E aí a gente vai entender o projeto divino para cada um de nós. O projeto divino é eminentemente educacional. É a educação do espírito imortal. É a hora que nós vamos acordar e começar a ter um outro olhar para a vida. E aí começa o quê nesse momento? Começam os embates da vida. É o homem velho contra o homem que quer ser novo. É aquele homem velho que discutia, que brigava e que tinha mexia ainda com aqueles conceitos, e o homem novo que sofreu, que agora tem uma nova ideia, uma nova forma de pensar, e aquilo começa a mexer conosco, mexer com cada um de nós. Imagina a gente mexendo nos nossos sentimentos. Aí, outra coisa também que começa a acontecer é os amigos, a família, a sociedade em volta, ela começa a achar que nós somos diferentes. Começam algumas que pensavam conosco, que tinham afinidade no nosso pensamento, já não tem mais aquele ponto de contato, de afinidade, elas começam a se afastar. E outras começam a se afinizar conosco. Então, nós começamos a mudar essa ideia, a mudar os amigos também. Alguns vão se afastando e outros vão se aconchegando. Vão formando uma rede de amigos diferentes agora. Aquelas situações que estavam já no passado, quando a gente volta para rever um amigo, ou para dar um abraço, de alguma forma, ou um aniversário, a gente vai ver que aquela situação já não tem mais identidade conosco. Uma vez eu fui a um churrasco, de um amigo meu que a gente estava trabalhando, a gente trabalhava junto, já há muitos anos atrás, e ele conseguiu me localizar, disse: poxa, vamos, estou reunindo o pessoal, estou reunindo todo mundo. Falei: legal, vamos sim, vou sim. E aí eu fui, tive curiosidade de ver aqueles meus amigos, de ver aqueles que estavam naquela época, tudo. E aí eu percebi uma coisa: eu não tinha mais nenhuma identidade com eles. Embora a gente conversou, tivesse conversação, mas a minha ideia era que nós fôssemos, ir embora. Eu já estava, a minha ideia era: olha, está na hora de ir embora. Então, eu pensando comigo, para mudar, para sair daquela situação, para ir embora e deixar para lá. E não ficar mais com aquele grupo, não porque eles eram todas pessoas boas, mas eu já não tinha mais identidade com eles. A minha vontade, a minha identidade era estar com os meus agora, com os amigos da casa espírita, com os amigos de estudos, de trabalho. Enfim, como a gente vai mudando. Então, esse foi só um exemplo dos muitos exemplos que vai acontecendo conosco, das situações da vida que vão acontecendo para cada um de nós. Enfim, quando nós começamos a pensar dessa forma, a gente começa a entender esse texto da verdadeira propriedade. Esse texto da verdadeira propriedade, a gente não dá entendimento a ele enquanto a gente não tiver, enquanto não houver uma impermanência das coisas, enquanto a vida não der uma sacudida em nós, enquanto nós não tivermos um olhar para a doutrina espírita e a ficha em nós ela cair. A ficha em nós cair. Por quê? Porque a gente
vai continuar na mesma batida, como nós tivemos, vamos passar pela vida, vamos desencarnar, e a gente vai continuar apegado, porque ali há uma impermanência, porque você muda, né? Muda o lado da situação, e a gente não tem consciência. A maioria de nós, na Terra, no planeta, não tem consciência. Não tem consciência de que existe um plano espiritual, de que existe uma vida espiritual intensa, né? Uma vida pujante, muito, muito, muito mais rica do que a nossa vida que nós estamos vivendo. Muito mais rica. E a nossa questão agora é a gente aprender o máximo possível, né? Passar por esse momento aprendendo no aprendizado o máximo possível, porque isso vai passar. Toda essa situação ela vai passar. E nós vamos ter um outro olhar para a vida, um outro olhar para o mundo, um outro olhar para o universo. Essa questão aqui, que eu li logo para a nossa sensibilização, dizia assim: diante do antigo dogma das penas eternas, cuja criação a teologia terrestre atribui ao Criador, examinemos o comportamento do homem, criatura imperfeita, perante as criações estruturadas por ele mesmo. Então, ele vai fazer uma comparação aqui sobre o quê? Sobre o navio que está sendo construído ainda no porto, depois ele vai... Todo um cuidado, né? Todo um cuidado da locomotiva, cuidado do automóvel, das estradas, onde a gente vai abastecer. Tem todo um programa, conforme nós temos um programa para vir à Terra, para vir aqui ao planeta. Todos nós. A gente não vem ao acaso, a gente não nasceu por acaso. Todos nós temos um projeto divino para cada um de nós. Nós não viemos com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos tios, com o nosso sobrinho, com a nossa cidade. Não viemos à toa. Não viemos aqui por acaso, não chegamos aqui por acaso, e nesse momento. Por quê? Porque nós temos afinidade e compromisso com todos esses. Com os nossos queridos do coração, com a cidade que nós vivemos. Nós temos compromisso com o país que nós vivemos. Então, cada pensamento nosso, o nosso comportamento, ele tem que ter um comportamento a partir do momento que a gente sabe, conhece a doutrina espírita e leu a doutrina espírita, nós temos que ter um comportamento diferente, diferenciado, um comportamento em que nós emitamos luzes de pensamento para toda a nação, para a cidade que nós vivemos, para a família que nós vivemos, para o bairro que nós vivemos. Uns com os outros, e pensamentos o quê? De ajuda, pensamentos de paz, pensamentos de harmonia, pensamentos de alegria. A gente pode discordar, a gente pode, né, ter pensamentos diferentes, é natural. Os espíritos têm pensamentos diferentes. Que chato seria o mundo se todo mundo pensasse igual. Aí era um oceano de robô, não precisava. Exatamente porque a gente pensa diferente, é que há um atrito de ideias e a gente vai crescendo. Mas lembra que no Evangelho está dizendo assim: olha, calai os vossos ciúmes, as vossas invejas, para que a obra resplandeça. E a obra de quem? A obra de Jesus. A obra de Jesus. Então, nada, né, nada, todas as situações da nossa vida, e nada do que está aí, né, que a gente muitas vezes entende como uma situação que não vai dar certo, ou não é possível. Todas essas coisas já foram previstas, conforme diz o nosso texto aqui do navio. Está tudo previsto. Tudo previsto. O comandante é Jesus. Ele está na frente, ele está guiando, ele apenas o que está acontecendo. Nós estamos o quê? Nos atritando uns aos outros para irmos aprendendo, para irmos olhando, ter um olhar diferente daquele olhar antigo, olhar até de outras encarnações em que nós vivíamos. E agora nós estamos o quê? Nos atritando. Para quê? Para a gente ter consciência. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Já ouviram isso em algum lugar? Assim, meus irmãos, estou chegando ao final desse nosso momento, e que possa ser em nome de Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que com certeza o Senhor Jesus está no comando. Com certeza. Vamos emendar a nossa prece, pensando no Senhor Jesus, pensando em Deus, nosso Pai, pensando no meio Rabi da Galileia, em que ele nos disse, no Sermão do Monte, e ele perguntou a uns discípulos, e os discípulos vieram para primeiro os discípulos vieram para ele e disseram assim: Senhor, despede a multidão para que elas possam ir se alimentar. E ele virou para os discípulos e disse: dá-lhes de comer. E eles disseram: mas como, Senhor? Deixe que eles se vão até as vilas e que, de alguma forma, se alimentem. E mais uma vez Jesus diz: dá-lhes de comer. E os discípulos ainda insistem com Jesus, e Jesus pergunta a eles: que tendes? E eles dizem: 5 pães e 2 peixes. E cada um apresenta a sua parte, os 5 pães e os 2 peixes. E Jesus, o que ele faz? Ele pega e multiplica. Ele alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda recolhe, pede para ele recolher 12 cestos de alimento que sobraram. É com os nossos poucos recursos que nós temos, que em nome de Jesus ele vai multiplicar os nossos pensamentos, as nossas ideias. E vamos aproveitar então e vamos, pensando no nosso Senhor Jesus Cristo, pensar na prece que ele nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra, quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, do espírito, dá-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas muitas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores, ensinando-nos a perdoar aos que nos ofendem, com esquecimento de todo mal. Mas livra-nos do mal que ainda existe em cada um de nós, pois só em Ti, meu Pai, brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, Senhor Jesus, Senhor meu Deus. Graças a Deus. Muita paz a todos. Muita paz.